Hoje vamos falar sobre algo que é tão genuinamente açoriano como uma boa alcatra ou chuva num dia de sol. A nossa autonomia. Vamos aprender porque é que somos uma região autónoma, eu vou explicar-vos como é que seria a nossa vida sem a autonomia e vamos finalmente perceber porque é que a gente não pode invadir o México. Hã? Olá, eu sou o Helder e hoje vou revelar 9 coisas que não sabes sobre a autonomia dos Açores. A nossa autonomia é algo tão importante para nós que até fazemos questão de o colocar no nosso nome oficial, Região Autónoma dos Açores. E porquê? Porque os Açores são uma região e são autónomos. Brilhante, não é? Pensando bem, ainda bem que não se lembraram de meter outras coisas igualmente importantes para os açorianos no nome, senão agora seríamos Região Autónoma dos Açores Pauleta Sata. Seja como for, a nossa autonomia tem sido extremamente importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso bem-estar. Também para a nossa união enquanto região e para a nossa identidade cultural. E, no fim de contas, os Açores, governados pelos açorianos, têm-se revelado até agora o melhor sistema para todos nós. Por isso mesmo, devido à enorme importância da autonomia para os Açores, eu achei que estava na hora de aprender mais sobre o assunto. Para tal, fui à Ilha do Faial e juntei-me a Márcia Dutra, técnica superior no Gabinete de Protocolo, Relações Externas e Comunicação Social da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, e uma pessoa com um nível de paciência para me sofrer assim, muito acima da média. E foi aqui, na Casa da Democracia Açoriana, que Márcia Dutra me revelou a primeira curiosidade. A autonomia é a capacidade de se governar a si próprio. Após o 25 de Abril, e quando foi instituída a Constituição da República, em 1976, as regiões dos Açores e da Madeira foram constituídas regiões autónomas. Isto significa o quê? Significa que foram dotadas de um estatuto político-administrativo próprio e têm também órgãos de governo próprio. Se eu sei o que é um estatuto político-administrativo? Claro que sei! Quer dizer, quem é que não sabe, não é? Eu só não vou explicar agora porque a luz está-me a bater assim. Eu podia perfeitamente explicar, mas eu vou deixar a minha convidada dizer o que é. É um diploma que rege a autonomia, que define a estrutura e define também as funções dos nossos órgãos de governo próprio, a Assembleia Legislativa e o Governo Regional dos Açores. Ok! Pronto, então, trocando isso por miúdos, basicamente o que aconteceu foi isto. Passa a pança. Pai, eu estava aqui a pensar. O que é? Essa coisa de pai e filhos, isso já não está a resultar. Tu passas muito pouco tempo aqui comigo, tu moras muito longe de mim, tu não fazes ideia do que é viver aqui. E eu, sempre que é preciso de alguma coisa, tu levas meses a responder. Também, nem por isso. Eu respondo, mal recebo uma mensagem tua, Algarve. Eu sou os Açores. Sim, Açores. Epá, vocês quando não são Lisboa, eu troco-me tudo. Seja como for, a última vez que se acabou a comida, por exemplo, eu mandei-te uma mensagem a perguntar se eu podia ir à loja comprar mais comida. Tu levaste 8 meses a responder e foi para dizer que não. É porque ia mandar a comida por comboio. Aquilo em 2 dias estava aqui por comboio. Tu
Tu nem sabes muito bem onde é que ficam os Açores, não é? Fora de Lisboa. Pronto, o que eu quero dizer é que eu gostava de ser mais autónomo, sabes? Eu gostava de ter o poder de tomar as minhas próprias decisões. Eu já sou crescido, viver aqui tem condições muito específicas e eu não quero estar sempre dependente de ti para resolver problemas que tu nem compreendes porque não vives aqui. Olha, esta é capaz de ser uma boa ideia. E assim até podes-te dedicar mais à produção de puncha. Puncha? Isso é na Madeira! E a Madeira não é uma ilha dos Açores. Epá, eu troco-me tudo com essas ilhas. Se vocês viessem morar todos para Lisboa, era bem mais fácil. Mas pronto, sim, acho uma boa ideia. Tu podes ser mais autónomo. Mas atenção, continuas a ser o meu filho, a visto? Tá bem, pai. E desta forma, a Constituição da República de 1976 converteu os Açores e a Madeira em regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio. Pela primeira vez em Portugal, conferiram-se poderes políticos a órgãos regionais com titulares não designados pelo Poder Central. Que é, como quem diz, pela primeira vez em Portugal, ninguém não manda aqui. Ora, a partir do momento em que somos autónomos e podemos tomar as nossas próprias decisões, isso quer dizer que também podemos fazer as nossas próprias leis. E isso muda tudo. Se não tivermos o poder de criar leis, o poder financeiro é limitado, ou seja, porque não temos legislação adequada aos projetos que temos em vista trabalhar e levar a cabo. Que é como quem diz, não te serve de nada ter o dinheiro se depois não podes escolher como gastá-lo. Exatamente. Que é mais ou menos o resumo da minha vida quando eu vivia com os meus pais. Mais ou menos isso, não é? Certo. Pronto. Exatamente. Em resumo, podermos fazer as nossas próprias leis é algo de importantíssimo, porque permite-nos decidir onde é que queremos gastar o nosso dinheiro e onde é que queremos investir mais ou investir menos. Para terem uma noção da importância da coisa, imaginem o seguinte. Imaginem que estão a viver na vossa casa, mas a vossa casa tem um buraco no teto por onde entra montes de água sempre que chove. Agora, imaginem que por acaso têm já o dinheiro separado para mandar arranjar o buraco no teto, mas não o podem fazer porque quem decide essas coisas é um senhor que vive lá em Lisboa e que nunca pôs os pés na vossa casa sequer. É mais ou menos isso. Mas o poder de fazermos as nossas próprias leis também é importante por outro motivo. O poder legislativo é também importante para criar não só a legislação idêntica à do Estado, mas também poder moldar certa legislação à nossa identidade regional, às nossas características e dessa maneira beneficiar em muito os açorianos. E o facto de poder moldar e adaptar as leis do Estado à nossa realidade insular é extremamente importante, porque, lá está, viver em ilhas no meio do Atlântico tem características muito específicas. Por exemplo, imaginem que saía agora uma lei do Estado a dizer que, sei lá, todas as regiões do país agora são obrigadas a investir 20% do seu dinheiro em comboios. Ora, como nós cá nos Açores não temos comboios, seria muito importante para nós poder dizer que preferimos gastar esse dinheiro em outras coisas mais importantes para os açorianos, como por exemplo em barcos, em aeroportos, em quilos e quilos e quilos de queijo de São Jorge, porque pronto, aquilo é bom. E a gente... E é isso. Vamos ao próximo, vamos. Esta autonomia político-administrativa não põe em causa a integridade da soberania do Estado. Ao contrário, deve ser exercida mediante a Constituição da República. Ou seja, nós somos autónomos, mas somos portugueses. O que quer dizer que todas as leis ou decisões que tomamos aqui têm que estar de acordo com a Constituição da República. Por exemplo, imaginem que estava escrito na Constituição que era proibido comer queijo de São Jorge.
Nós cá nos Açores não podíamos fazer uma lei a dizer que se podia comer queijo de São Jorge. A gente podia começar uma guerra civil pelo nosso direito de comer queijo de São Jorge. Podia, porque pronto, aquilo é mesmo bom, Mas a gente não podia pôr em causa a soberania da Constituição. E é aqui que entra o representante da República. O representante da República é nomeado e exonerado pelo Presidente da República e cabe a ele, muito resumidamente, fiscalizar os órgãos regionais para assegurar que a Constituição está a ser respeitada. Ou seja, é basicamente isto. Ok, então está decidido. Agora moras sozinho, tomas as tuas próprias decisões, fazes as tuas próprias leis e decides onde é que queres gastar o teu dinheiro. Pua! É isso mesmo que eu queria! Maravilha! Só mais uma coisa. O que é? A tua mãe, ela vai ficar aqui a morar contigo, que é para ver tudo o que tu fazes, está bem? Que é para me representar e tal. Mas espera, isso da autonomia é tudo muito bonito e é tudo muito importante, mas, como acabamos de ver, não só temos que respeitar o facto de sermos portugueses, como há certas áreas nas quais não podemos intervir. As regiões autónomas têm poder legislativo, político e administrativo, no entanto, não podem legislar sobre 3 matérias. E estas 3 matérias são negócios estrangeiros, forças armadas e poder judicial. Ou seja, pai, se eu quiser gastar o meu dinheiro tudo em malaçadas, posso. Sim, tu é que escolhes o que é que fazes com o teu dinheiro. E se eu quiser fazer uma lei que diz que é preciso arranjar o buraco que eu tenho ali no teto, posso. Sim, tu podes tomar as tuas próprias decisões. E se eu quiser declarar guerra ao México? Sim, se quiseres, tipo... Hã? Como assim declarar guerra ao México? Tipo, entrar com submarinos e porta-aviões pelo México adentro. Mas tu nem sequer tens submarinos nem porta-aviões. Não. Tu não podes declarar guerra a ninguém. Só eu é que posso fazer isso. Está bem? Além disso, para que raio é que tu havias de declarar guerra ao México? Porque uma vez eles escreveram no Facebook que o queijo de São Jorge não era assim nada de especial. Portanto, nem declarar guerra a ninguém, nem negociar com outros países, nem decidir o que se passa nos tribunais. Isto são tudo áreas onde o Estado é soberano. E eu pessoalmente concordo que seja assim. Não só concordo, como até acho que há mais áreas onde nós, os açorianos, não devíamos mandar e devia ser o Estado a decidir. Nomeadamente, 1. Decidir quem é que leva o carro para casa depois de uma noite a beber das São Joaninhas. 2. Decidir onde é que a minha família da América fica a dormir, porque eles ficam sempre a dormir na minha casa e nunca ficam a dormir na casa dos meus irmãos e eles são primos dos meus irmãos também. E 3. Decidir de uma vez por todas, finalmente, afinal, onde é que a porca furou o pico? Nós, os açorianos, tomamos a autonomia como algo de garantido. E especialmente gerações como a minha, que nunca conheceram uns Açores sem serem autónomos. Para mim, os Açores serem uma região autónoma é um facto tão constante como o facto de que os Açores têm paisagens lindas, o facto de que o queijo de São Jorge é bem bom. E não, o queijo de São Jorge não está a patrocinar esse programa, nem me estão a pagar para dizer isso. É que gosto mesmo de queijo de São Jorge. E é nem sequer gosto de queijo. Vejam lá. Seja como for, nós tomamos a autonomia como algo de garantido. Mas como é que seria a nossa vida se os Açores não fossem uma região autónoma? Podemos não perceber, mas a autonomia tem consequências diretas na nossa vida, na nossa região. E que pensamos que é um dado garantido, mas realmente não é. E resulta deste nosso poder de nos governar a nós próprios. Por exemplo, a taxa moderadora de saúde foi abolida. Ou, mais recentemente,
por exemplo, com as medidas por causa da pandemia Covid-19, foram diferentes do que das tomadas em Portugal continental. Aliás, não é muito difícil de imaginar como é que seria a nossa vida sem a autonomia. É só vermos como é que era a nossa vida antes da autonomia. Só para terem uma ideia, nos 25 anos antes de nós sermos uma região autónoma, cerca de 150 mil açorianos abandonaram os Açores em busca de melhores condições de vida. Se as coisas tivessem continuado a este ritmo, hoje em dia só haveria 5 açorianos em todo o arquipélago dos Açores. E que era eu e os meus 4 primos da América que costumam vir cá visitar no verão e que ficam sempre na minha casa, apesar de também serem primos dos meus irmãos. Mas pronto, vamos ao próximo. Ora, como todos nós sabemos, uma coisa só é verdadeiramente importante nesta vida se tiver 100 mil seguidores no Facebook ou então se tiver um monumento dedicado a si. Eu fui logo a correr ao Facebook pesquisar para ver se a autonomia tinha 100 mil seguidores. Mas não só não tinha 100 mil seguidores, como nem sequer tinha página no Facebook. Logo, eis que surge a pergunta óbvia. Onde é que fica o monumento? E não é que existe mesmo um monumento da autonomia? Eu pessoalmente já passei por aqui dezenas de vezes, mas eu nunca tinha parado para apreciar esta obra. Este é o monumento comemorativo dos 25 anos de autonomia legislativa regional. É da autoria do escultor miquelense Álvaro Raposo de França e está situado numa das extremidades do Largo do Infante, no centro da cidade da Horta. Tem um simbolismo peculiar, porque a sua forma faz lembrar até uma árvore. É composta por 3 módulos iguais, que representam, na sua essência, os 3 ex-distritos da região e por uma esfera central que representa a autonomia. E isto significa, este conjunto destes 4 elementos, precisamente que foi o esforço dos 3 distritos, independentemente de ter mais habitantes, de serem maiores, de serem mais desenvolvidos, que criou esta e que se esforçou para nós termos a nossa autonomia. A esfera circular é simbolicamente a perfeição. Eu pessoalmente lembro-me de outra coisa que era capaz de representar a perfeição. Mas pronto, era capaz de não ficar tão bonito, não é? Como já vimos, a nossa autonomia é algo que está já bastante enraizado na nossa identidade. Tanto como, sei lá, as nossas festas religiosas, o verde das nossas paisagens, o ficar assim à janela escondido atrás das cortinas para tentar perceber quem é que entra e sai da casa do nosso vizinho. E é algo no qual estamos constantemente a trabalhar e no qual estamos constantemente a evoluir. Tanto que depois serve de inspiração para outras regiões que queiram adotar este modelo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a região autónoma do Príncipe. Ora, para quem não sabe, a Ilha do Príncipe é uma região autónoma da República Democrática de São Tomé e Príncipe e tem também um parlamento e um governo regional. E foi promovida uma colaboração entre os Açores e a Ilha do Príncipe ao nível do desenvolvimento do seu estatuto político-administrativo e de outros documentos legislativos e estruturantes daquela recente autonomia. Isto tudo para dizer que eles vieram cá aos Açores para aprender connosco. O que quer dizer que, muito provavelmente, a esta hora, metade da população da Ilha do Príncipe está à janela, assim escondidos atrás da cortina, a tentar perceber quem é que está a entrar e a sair da casa dos vizinhos. Com a Constituição das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, a Constituição da República também dotou estas regiões com o direito a terem e a definirem os seus símbolos heráldicos da região, que no fundo espelham a identidade destas regiões ao longo da sua história. Como símbolos heráldicos temos o brasão de armas, a bandeira, o selo e o hino. Basicamente, pai, agora que eu decido o que é que eu posso fazer na minha própria casa,
posso ter os meus próprios quadros na parede? Não posso. Assim, uma coisa que é gosto e com as quais eu me identifico. Sim, eu acho que sim. Boa! Mas nada de bandeiras com o queixo de São Jorge no meio. Ah, fogo! Sendo assim, para começar, a nossa bandeira. A bandeira oficial dos Açores é a herdeira daquela que ficou conhecida como a bandeira da autonomia, surgida nas campanhas autonomistas do final do século XIX. No canto superior esquerdo encontramos o escudete português e, no centro, o Açor de ouro e as 9 estrelas de 5 raios, também de ouro, aludindo, obviamente, às 9 ilhas dos Açores. As cores da bandeira, azul e branco, traçam a sua origem à bandeira da monarquia liberal portuguesa, hasteada pela primeira vez em 1830 em Angra do Heroísmo. O brasão de armas da região autónoma dos Açores é também uma peça lindíssima. Aqui podemos ver no centro um escudo com um Açor no meio e 9 estrelas de ouro. Acima, um elmo de frente e em cima dele está o Açor estendido, representando as ilhas, numericamente definidas pelas 9 estrelas de ouro. O Açor de azul e o campo de prata definem as cores dos Açores. Ao lado, 2 lanças com bandeiras, uma a representar a Ordem de Cristo, os promotores do povoamento das ilhas, e outra a representar o símbolo do Espírito Santo, o culto religioso mais importante dos Açores. A segurar as lanças estão 2 touros que aludem à histórica Batalha da Salga de 1581 e à célebre vitória dos terceirenses contra os espanhóis. Finalmente, em baixo, a divisa "Antes de morrer livres que em paz sujeitos", que surge pela primeira vez numa carta escrita a 13 de fevereiro de 1582 por Ciprião de Figueiredo, quando recusou que a Ilha Terceira se sujeitasse aos espanhóis. Finalmente, o selo. Este tem uma forma circular e, no primeiro círculo, tem a legenda Região Autónoma dos Açores e o escudo nacional. No segundo círculo tem a identificação do órgão ou serviço que o utiliza e no centro tem um Açor estendido, carregado com 9 estrelas de 5 raios. Muito giro, não é? E agora, para acabar, vamos então ao hino. A música original do Hino dos Açores foi composta por Joaquim Lima, ainda no século XIX, durante as campanhas autonomistas de 1890. A letra foi escrita por a nossa poetisa Natália Correia e afirma os valores da autonomia política e da identidade açoriana, ou seja, da açorianidade. A primeira vez que foi cantado o hino dos Açores foi em 1984 pelo coro do Colégio São Francisco Xavier. Basicamente, pai, eu acho que eu vou escrever uma música que seja assim só minha. Uma música que represente quem eu sou e o que eu sinto. Ok. Cá vai! Estas ilhas bonitas têm um queijo muito bonito e muito bom para comer em São Jorge! Pronto. Ok. De repente é melhor deixar a Natália e o Joaquim escreverem a música, tá bem? Pois, acho capaz de ter razão. E que melhor maneira de terminarmos o programa desta semana do que com o nosso hino dos Açores? Porque pronto, acredito que há ainda muitas pessoas que não o conhecem. Bem, da minha parte, fiquem bem e até para a semana. E não se esqueçam, nada de declarar guerra ao México, tá bem? Deus.